Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente saúda você de perto, de longe, até de outros países. Essa é uma produção do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Regional Nordeste 2. Nos últimos 2 domingos a gente não pôde fazer esse nosso momento de reflexão por motivos de trabalho, de agenda e até alguns motivos técnicos. Mas a gente está retomando, convidando você a retomar com a gente, convidar mais pessoas, curtir, compartilhar, para chegar a mais pessoas. Muitas vezes a gente vê um número de pessoas que visualizam esse vídeo, mas o número de curtidas não corresponde. A gente quer lembrar que cada vez que você curte, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Ajuda esse vídeo a chegar a mais gente. Uma reflexão do Movimento de Trabalhadores Cristãos nesse 27º domingo do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. A nossa leitura do Evangelho deste 27º domingo do tempo comum é de Lucas 17, do 5 ao 10. Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um escravo a arar ou apacentar gado, diria-lhe quando ele regressa do campo: vem cá depressa e senta-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me algo para eu jantar e cinge-te para me servires, enquanto eu como e bebo. Depois comerás e beberás tu? Não estará grato ao servo por ter feito o que lhe mandou, não? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos escravos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, 27º domingo do tempo comum, tempo do discipulado e da missão. Antes de qualquer coisa, certamente vocês vão, durante esse vídeo, ver algum atraso da imagem ou algum corte de fala repartido. Isso significa que a gente tem enfrentado nos últimos dias problemas técnicos que a gente não conseguiu resolver ainda. Mas a gente tinha 2 chances, 2 opções. Ou a gente não fazia o vídeo e passava uma terceira semana sem a nossa reflexão, ou a gente fazia esse vídeo mesmo com alguns problemas técnicos. O que a gente quer pedir a vocês é desculpas e paciência para que a gente aos poucos possa reorganizar isso. No mais, a gente segue. 27º domingo do tempo do discipulado e da missão. A cada dia a gente vai chegando perto de concluir esse tempo comum deste ano C, do ano de 2025, próximo do Advento. A gente tem cerca de mais 7 domingos, 7 semanas para continuar. E a caminhada toda é, de fato, não só uma figura de linguagem, mas também algo que representa, de fato, geograficamente. O texto segue na caminhada que Jesus faz até Jerusalém. Segue com aquela missão que Jesus tem de
ir a todas as periferias do mundo e levá-las junto ao centro do poder, onde ele faz a denúncia de tudo que é o mundo velho e o anúncio de tudo que é o mundo novo. Nesse meio, Jesus e o seu grupo passam por várias questões. E os seus ensinamentos são importantes para dar eixo, para dar sentido àquela comunidade que, com a sua volta para o seu Pai, vai seguir com essa caminhada cristã que a gente vive até hoje. Esse povo, esses discípulos, é bom a gente entrar nesse contexto. O que é que está acontecendo aí nesse texto? Nesta caminhada, Jesus orienta, ensina, forma, também doa o seu amor e o seu ensinamento. Esses discípulos receberam o mandato de curar os doentes, de visitar as casas, de anunciar a boa nova, voltam felizes dizendo, até os demônios nos obedecem. Mas no decorrer da caminhada, as crises e as situações dão outro retrato a essa comunidade. Nem sempre esta é aquela comunidade daqueles que recebem o dom do próprio Cristo e que seguem pelo mundo afora. É uma comunidade com crises e incertezas. E durante isso, Jesus vai ensinando. A gente lembra que nos outros domingos, Jesus vai orientando. Não é quanto se salva, é quem se salva, como se salva. Não é pensando em números, mas na profundidade da nossa experiência de fé, que a gente vai poder entender esse reino de Deus e a vida eterna. Uma das dificuldades grandes para que essa comunidade seja geradora de outras comunidades até hoje é saber qual é a missão maior que Jesus nos oferece. Desde a vida plena, desde o amai-vos uns aos outros, desde o amai-vos como eu vos amei. Toda essa dinâmica é a dinâmica do perdão. Por isso, o que nos versículos anteriores, o que antecede essa conversa é Jesus respondendo à pergunta do quanto se deve perdoar. E Jesus disse, até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, que a prática do perdão seja uma prática constante. Uma comunidade que aponta para o reino de Deus é uma comunidade que reconcilia esse mundo e reconcilia com perdão, com vida plena, com dignidade. É uma comunidade que sabe que não é rompendo, mas tentando unir, reconciliar, reestabelecer a unidade que a gente vai construir a vida. Que a gente vai construir reino de Deus aqui e lá também. Ora, esse é o ensinamento forte que Jesus oferece. É reconciliando. Reconciliar não é aceitar tudo ou esquecer tudo, mas tentar fazer com que esse mundo não gere mais ódio, quebrar ciclos. O Papa Leão, durante essa semana, sofreu várias críticas de vários cristãos por conveniência, que se dizem a favor da vida em alguns temas, mas não a favor da vida em outros temas. E aí ele disse que aquele cristão que é contra determinadas questões sobre aborto e outras, mas é a favor da pena de morte, isso não é um cristão a favor da vida. Ora, se dentro da minha concepção política e ideológica eu entendo que a pena de morte é a solução, como é que eu reconcilio esse mundo? Como é que eu renovo nesse mundo a unidade? Principalmente na lógica do mercado que a gente vive hoje, aonde a pena de morte é dada aos pretos e periféricos, mas em nenhum momento seria dada aos outros, reforçando
uma guerra racial, como nós estamos vendo nos últimos dias nos Estados Unidos. Ora, sem reconciliar o mundo, sem perdão no sentido da cura do mundo, vamos pular um pouco desse estágio primário de que perdão é o aperto de mão do outro e dizer, tá bom, passou, para um outro estágio de perdão no sentido de reordenamento do mundo, reconciliação do mundo. Perdão como cura do mundo, né? E como toda cura precisa de seus remédios, precisa de suas prescrições, precisa de seus cuidados, precisa de suas quarentenas. Ninguém está dizendo que é simplesmente algo mágico. Mas o perdão como cura do mundo. Todo cristão, toda cristã que adere ao reino de Deus, ao reino de Jesus, ao reino de justiça, quer construir nas suas comunidades, da forma que pode, a cura do mundo. E isso é um desafio grande. Se é para nós hoje, também era para aquela comunidade. E isso é tão difícil que recebe dos apóstolos uma prece, uma súplica, um clamor. Eles olham para Jesus e dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Ora, isso nos cabe uma pergunta. Fé é quantidade? Fé é questão de tamanho? Alguém precisa aumentar ou não a fé? Alguém precisa... alguém sente que tem uma fé, mas é pequena? É maior do que a do outro? Como é que a gente entende isso? Por que aquela comunidade que está diante de Jesus, diante do seu projeto, ou seja, não somos nem nós que não vimos a Jesus Cristo fisicamente, que não enfrentamos todas aquelas dificuldades, e por causa de uma tradição religiosa, oral, que vai sendo passada e que vai nos animando com a força do Espírito Santo, a gente crê nele. Mas aquelas pessoas que estavam lá, por que elas estavam pedindo? Aumenta a nossa fé. Fé é tamanho. Quem tem uma fé pequena pode fazer coisas do mesmo jeito que quem tem uma fé grande. Existe isso. Ora, Jesus responde a isso ironicamente. Olha, gente, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa amoreira, arranca-te e planta-te no mar. Ora, naquela época, a semente de grão de mostarda era vista como a menor. E a amoreira era vista como uma das árvores maiores, mais frondosas, com raízes mais profundas. Tão difícil quanto ela ser tirada, assim, para tirar ela, para tirar uma árvore dessa de um canto, já era difícil. Imagine pensar na lógica de uma árvore dessa sobreviver no mar. Mas Jesus quer dizer com isso que fé não é questão de tamanho. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem. E aí, nas exposições mercadológicas que a fé tem hoje, parece que tem mais fé quem chora, quem desmaia no culto, no louvor. Não é sobre isso. Se a nossa fé é de fato em Jesus Cristo, mesmo com todas as dúvidas e as incertezas que a gente tem, porque fé e aderir ao reino de Deus não é uma questão de sumir todas as dúvidas. É caminhar nas dúvidas da vida e em todas as intempéries, mesmo caminhando assim, mas na confiança de que Jesus caminha com a gente. Não é sobre resolver tudo. É sobre entender que diante de todas as dúvidas, de todos os descaminhos, caminha conosco Jesus Cristo. É isso.
Então, se a gente tem fé, mesmo que essa fé ela sofra todas as intempéries da vida, a gente poderia fazer grandes obras. Ora, Jesus está dando uma resposta a uma comunidade em crise, que até um tempo atrás tinha ido pregar e voltava dizendo que até os demônios ouviam, e agora sente que não tem fé suficiente para perdoar o seu irmão 70 vezes 7. E aí Jesus dá outro exemplo, que parece estranho para a gente, não combina muito com a gente, esse discurso do escravo, do servo, mas dá uma resposta à lógica dos fariseus, da qual os seus apóstolos ainda estavam contaminados. Lembre-se que assim como no capitalismo cruel que a gente vive hoje, aqueles fariseus tinham uma lógica da meritocracia. Eles se achavam justos, dignos de receber a graça e de receber todas as benesses terrenas e financeiras que tinham, porque eram justos. Eram servos bons de Deus, e por isso eles mereciam aquilo. Eles achavam que, por como eram servos bons, eles podiam sentar nas melhores mesas, comer as melhores comidas, e o povo que se lixe. Mas eles eram servos bons. E por isso, meritocraticamente, eles mereciam tudo aquilo que tinham. E os apóstolos estavam meio que contaminados com isso. Ora, aumenta a nossa fé, porque aí a gente quer estar nos melhores lugares, no sentido de nós somos os teus primeiros servos. E estamos aqui, queremos... E Jesus coloca a lógica de que não é assim. Dentro dessa lógica do dinheiro, da vida social, da divisão de trabalho que essa sociedade vive, como é que é? Se você senta na sua mesa, se você chega na sua mesa e o seu servo que estava arando a terra chega, você manda ele sentar e coma, que depois eu como? Ou você diz a ele, lave aí as mãos, cinja os seus rins e me sirva, quando eu terminar de comer, você pode comer também. Na lógica daquela sociedade, é isso que se faz. E não dizer, já terminei meu trabalho, então diante do meu Senhor, eu vou agora comer, beber e vou descansar. Não é isso. Jesus está querendo dar um exemplo de que essa lógica dos fariseus, que acham que fizeram o seu trabalho e agora merecem, diante do seu Deus, gozar a vida, ela é errada. A fé é um processo de contínua luta. E o servo, quando acha que está terminando, que vai descansar, aí é que começa a trabalhar, a lutar. A fé é uma luta constante. Ou seja, a fé é o esperançar constante na construção do reino de Deus. É isso que Jesus está nos animando a pensar. Sempre com aquela ideia. Nós somos simples servos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Essa lógica farisaica, ou essa lógica do mercado de hoje, ela não nos pode pegar. Porque todos e todas nós somos servos iguais. Servos simples, que precisamos nos ajudar na construção desse reino sem descanso. Isso é uma linguagem poética. Ninguém pode usar esse texto para dizer, tá vendo? O trabalhador tem que trabalhar. Não, continuamos com a nossa luta, inclusive para a redução da jornada de trabalho. É uma linguagem poética para dizer que até quando a gente dorme, a gente tem que sonhar com o reino de Deus na construção do mundo novo. Quantas vezes a gente foi dormir sonhando com coisas boas? A gente, de tanto estar na nossa militância, no partido político, no sindicato, na pastoral, na igreja, no conselho de moradores, a gente termina sonhando com o êxito daquele projeto que a gente está. É a mesma coisa com o reino de Deus. A gente não descansa nem enquanto dorme. A gente está sonhando com justiça para todos e todas. Ora, nos últimos dias, no nosso país, o que a gente tem vivido dá muito conta de falar disso. Nós não somos os servos, nós não fomos os servos que depois de um dia de trabalho sentamos para comer.
nós vamos continuar no nosso serviço. Se a gente não tivesse feito isso, nessa última semana nossa, nós não teríamos adquirido a vitória da isenção de imposto de renda para a maioria da classe trabalhadora. Isenção total para quem ganha até R$5.000, isenção parcial para quem ganha R$7.000. E mais do que isso, a luta para taxar os grandes ricos. Isso só aconteceu porque nós, classe trabalhadora, servos e servas desse reino de Deus, não descansamos enquanto servos. Não sentamos e achamos que a meritocracia ia nos alcançar. Fomos para a luta. Nos últimos dias, nós, classe trabalhadora, fomos para as ruas. Isso nos dá um sinal, é de que a gente nunca mais pode deixar as ruas. Não é hora de voltar para casa, é hora de continuar nas ruas. A gente tem muita coisa ainda por vir. Entre elas, a gente precisa lutar para renovar nos próximos meses este congresso que é Estado, que é um congresso que tem faltado historicamente à classe trabalhadora. Esse slogan que caiu na boca de todo mundo, Congresso Inimigo do Povo, ele é muito forte, porque ele é um congresso inimigo da classe trabalhadora. É inimigo de quem trabalha nesse país. E é amigo de quem não trabalha, é amigo de quem explora o trabalho dos outros. A gente precisa continuar na rua. A gente precisa fazer disso uma profissão de fé. Como é fazer? Quer dizer que minha fé agora está na luta política? O que eu estou querendo dizer é que a nossa fé no projeto de Deus e no seu reino nos anima historicamente a entender que o seu reino começa aqui com justiça para todos e todas. E uma forma efetiva e prática de vivenciar essa fé, essa esperança constante que não desanima nem decepciona, é que a gente continue lutando ao lado de todos e todas que estão com a gente, no sindicato, no nosso trabalho, na família, na igreja, no nosso bairro, para cada vez mais garantir que todos e todas nós tenhamos vida e vida plena. Nós somos os servos simples que, terminado o dia, não paramos, continuamos a luta. Eu insisto, essa não é uma linguagem, como é uma parábola, essa não é uma linguagem para ser levada ao pé da letra, mas uma linguagem poética para a gente entender. Esse servo simples que está no nosso coração e na nossa mente, que motiva a nossa consciência de classe e motiva a nossa experiência de fé. Esse servo que está aqui dentro, ele não descansa e deve motivar a gente a continuar nas ruas. É como a música do Milton Nascimento. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. Se a gente fosse parafrasear isso, era como se a gente dissesse: há um servo bom e fiel do reino de Deus aqui dentro de mim. Toda vez que o Valmir, que é trabalhador, que é pai, que cansa, que sofre, que sente, que chora, que desanima, toda vez que esse Valmir cai, o servo bom do reino de Deus que eu cultivei aqui em mim, ele me dá a mão para a gente ir para a rua, para a gente lutar, para a gente caminhar. Essa nossa vitória foi fruto dos vários grupos com a votação, com o nosso plebiscito. Foi fruto das lutas de vários movimentos, como o movimento de trabalhadores cristãos. Foi fruto da luta de muita gente durante vários meses, que culminou no grito dos excluídos e que depois seguiu com essas marchas, com esses atos em todo o nosso país. A gente deve continuar nessa luta. E não dizer, aumenta a nossa fé. Não há de se aumentar a fé como se fé tivesse tamanho. Há de se caminhar com Jesus. Quem caminha com ele, dele terá toda a fé possível.
Ou seja, terá dele toda a graça, todo o dom, para a gente poder seguir, mesmo que desanimados às vezes. Não é uma questão de aumentar ou de diminuir. Olha, se você tiver uma fé pequena do tamanho de uma semente de mostarda, foi isso que ele disse. Ora, não é questão de fé grande ou de fé pequena, é de fé. E o que é fé? Fé é o nosso credo. É crer na gente, crer na classe trabalhadora, crer na mensagem de Jesus como mensagem fundamental, indispensável para a gente buscar justiça, paz, amor e solidariedade nesse mundo. Porque buscando justiça, paz, amor e solidariedade nesse mundo, a gente constrói o reino de Jesus. Fé é crer na vida, é crer na gente, mas crer em Jesus como aquele que aponta para a gente esse caminho de perseverança e de justiça. Desse texto e nos próximos domingos, Jesus está caminhando, está em marcha para Jerusalém. Jesus está na rua, como sempre teve. Continuemos nas ruas, em marcha, para a gente buscar justiça e reino de Deus para todos e todas. Mas, como tudo não é só luta, é importante a gente parabenizar todos e todas que estão nas ruas do nosso país. Não só os que foram, não. É os que continuam nas ruas do nosso país. Para a gente ter democracia, soberania, direitos e liberdade para a classe trabalhadora. Eu concluo essa nossa reflexão. Eu sempre busco uma prece desse livrinho aqui, As Orações da Humanidade, das Tradições Religiosas do Mundo Inteiro. É um livro de Volney e de Faustino Teixeira. E há uma prece sobre fé aqui, que é do cristianismo. É escrita por Martim Lutero. O nome é Olha, Senhor. Olha, Senhor, sou como um vaso vazio. Enche-o. Sou fraco na fé. Fortalece-a. Sou frio no amor. Permite que meu coração queime. Deixa que meu amor jorre sobre o meu próximo. Não tenho uma fé firme e forte, às vezes duvido, e não consigo confiar completamente em ti. Senhor, ajuda-me. Permite que eu confie em ti. Sou pobre, tu és rico. No entanto, tu vieste para ter compaixão dos pobres. Eu sou um pecador, tu és justo. Em ti está toda a justiça. Fico contigo, pois de ti posso receber e não preciso dar. Uma boa semana para todos e todas. Vamos continuar firme. Mais do que pedir, aumenta a nossa fé. Que tal a gente pedir que nós sejamos instrumentos, que a nossa fé seja instrumento da ação de Deus nesse mundo. Ontem a gente celebrou o dia de São Francisco de Assis. O santo que nos ajuda a refletir, mesmo que provavelmente não tenha ele escrito esta frase, mas o santo que nos ajuda a não só pedir a paz, mas a ser instrumento da paz de Deus. Vamos pedir mais do que isso. Vamos pedir mais do que aumente a nossa fé, pedir, faz da nossa fé instrumento do teu reino. Que a gente continue nas ruas, testemunhando o teu reino, para construir a tua paz. Uma boa semana a todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.